Dani. Amém? Estenda as suas mãos para cá e vamos orar pela vida do Dani. Senhor, meu Deus, te entrego, Senhor, neste momento a vida da Dani, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela possa ser como um canal limpo, Senhor, para as nossas vidas, Deus, a fim, Deus, de chegar até nós aquilo que o Senhor tem, Deus, para nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo aquilo que ela preparou, tudo aquilo que o Seu Espírito Santo testificou no coração dela, possa ser passado, Senhor Jesus, com nenhum impedimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dela, Senhor, derrama sabedoria sobre ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o anseio pela Sua presença, o anseio por Te buscar nunca venha cessar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Deus, por esta rica oportunidade que temos de ouvir a Sua palavra, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos, Senhor Jesus, como terras férteis, Senhor, a receber a semente que é a Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre arrebatamento. Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é arrebatamento. Você está preparado? Eu estou sem óculos, então de longe estou enxergando bem ruim. Sami, você coloca para mim o vídeo 1. A gente vai ver um vídeo que ele vai falar um pouco sobre o arrebatamento. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a passagem, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: que haja luz. E houve luz na terra. Vendo que a luz era boa, Deus a separou da escuridão, chamando a luz dia e a escuridão noite. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar
porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Amém. O arrebatamento é um assunto que muitas vezes nós, como cristãos, não falamos ou não lembramos. Nós a todo momento temos que estar esperando esse acontecimento nas nossas vidas. Nós que somos cristãos temos que estar a todo instante prontos para a chamada do Senhor. Amém? O nosso texto base da mensagem de hoje é Mateus, Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Bom, essa parábola ela fala de 10 virgens, mas essas virgens tinham 5 que eram insensatas. Em outras versões, essa palavra insensata, ela está como louca, como imprudente. E 5 delas eram sensatas, eram prudentes. A palavra de Deus diz que as sensatas pegaram as suas candeias, em outras versões está como lâmpadas. Então, eu vou chamar aqui na pregação como lâmpada, é melhor para a gente entender, tá? A lâmpada, ó, depois eu vou explicar por que essa lâmpada meio estranha, tá? Então, 5 delas pegaram as lâmpadas, as outras 5 também pegaram as lâmpadas, só que as sensatas levaram óleo para encher essas lâmpadas. Depois eu vou explicar o funcionamento dessa lâmpada, por que elas tinham que levar óleo, né? Em outras versões também diz azeite, tá? Então, elas levaram, as 10 tinham essas lâmpadas, certo? Só que 5 estavam preparadas. E o que aconteceu? Elas acabaram dormindo, o noivo demorou e as 10 dormiram. Eis que elas foram surpreendidas por um grito sonoro, aqui que fala: o noivo está chegando, preparem-se. E elas tinham que se preparar. As prudentes já estavam preparadas, elas tinham óleo em suas lâmpadas. As imprudentes não estavam preparadas, porque a lâmpada, a chama da lâmpada estava se apagando. E as imprudentes pediu óleo para as prudentes, mas as prudentes falaram: não, pode ser que nós precisemos desse óleo e às vezes não dá para nós e para vocês. Vão e comprem esse óleo.
tempo que elas foram comprar o óleo, o noivo voltou. E aquelas que estavam preparadas, as 5, entraram para as núpcias. E as outras 5 não entraram, porque elas não estavam lá a tempo, não estavam preparadas, a porta foi fechada. E mesmo elas batendo e dizendo: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar, o Senhor não deixou-as entrar. Essa parábola ela é muito importante para nós, irmãos. Ela tem muitas verdades espirituais. Mas antes de eu explicar, Sami, põe a figura 1, fazendo favor, para explicar o que é essa lâmpada. Essa era a lâmpada usada nos tempos de Jesus. Essa é a candeia que fala na palavra de Deus. Ela era feita de barro e nesse pontinho que vocês estão vendo é onde colocavam o óleo ou o azeite. E ali tinha um pavio, e esse pavio ele era embebecido por esse óleo. E você colocava fogo, e enquanto tivesse óleo na candeia, óleo na lâmpada, ela continuava acesa. Por isso que as prudentes levaram o óleo, para no caso do óleo se acabar desse compartimento, elas tinham mais óleo para abastecer as lâmpadas. Então essa era a lâmpada nos tempos de Jesus, que se chamava candeia. Sami, tem uma foto que tem a mãozinha com a lâmpada. Vocês vão ver que ela não é grande, ela é pequenininha. Ficava assim na mão, tá? Essa era a lâmpada que as virgens estavam levando. Era a lâmpada nos tempos de Jesus. Era um instrumento muito popular na época de Jesus. Por isso que ele usou também esse instrumento para representar nessa parábola, tá? Então, essa parábola das 10 virgens, ela é muito profética nas nossas vidas. Ela fala da preparação do crente para encontrar o Senhor Jesus. Essas 10 virgens, ela representa nós, a igreja do Senhor. Só que ela representa 2 tipos de crente. O crente sensato e o crente insensato. O crente louco, né? Que não se prepara para a vinda do Senhor. Observemos que 5 dessas virgens eram prudentes e outras 5 imprudentes. Isso nos fala de 2 tipos de crentes. É interessante frisar que tanto as virgens prudentes quanto as imprudentes estavam em iguais posições de direitos. Não tinha ninguém que era privilegiado nessa parábola. Todas elas eram virgens, todas elas eram noivas, estavam à espera do noivo, e as 10 tinham as suas lâmpadas. E é importante frisar que as lâmpadas estavam acesas. A única diferença é que 5 delas levaram o óleo para abastecer a lâmpada. Então elas estavam no mesmo patamar. Assim como nós estamos todos no mesmo patamar diante de Deus. Temos as mesmas oportunidades espirituais para buscar a Deus. Deus não é inacessível a nós. Então todos nós estamos no mesmo patamar, assim como as 10 virgens. Assim como nós todos aqui, pelo menos a grande maioria já aceitou o Senhor Jesus. Então nós já estamos inseridos dentro do reino de Deus por meio de Jesus, né? Então todos nós, sem distinção, temos oportunidade a cada dia de estar mais perto de Deus. Deus não faz, que fique bem claro na nossa mente, Deus não faz distinção entre nós. Não é porque eu sou evangelista, o pastor é pastor, a pastora, todo mundo está no mesmo patamar. Deus vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele nos deu, amém? Então nós podemos entender que dessas 10 virgens, que seriam nós crentes, 5 estavam preparados e 5 estavam despreparados. O que será que aconteceu? Por que essas 5 estavam preparadas? Vamos entender. Como crentes em Jesus, devemos a todo momento prestar atenção em nossa vida espiritual diante de Deus. Devemos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Não podemos viver uma vida dupla.
Na igreja somos uma coisa e lá fora somos outra. Devemos nos consagrar a Deus em todo o tempo. Nos consagrar. Essa consagração, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. A consagração do crente vai fazer a diferença entre o crente sensato e o crente insensato. Essa vai ser a diferença nas nossas vidas, a consagração com Deus. As virgens prudentes levaram consigo o azeite. Nós podemos ver esse levar consigo um azeite, nós podemos entender como uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus. O óleo na palavra de Deus representa a unção do Espírito de Deus, né? Então, o óleo estar dentro desta lâmpada significa que o nosso coração é a lâmpada. Nós temos que sempre estar abastecidos do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. E desta forma, as nossas chamas sempre vão estar acesas, né? Então, as virgens prudentes tinham uma busca incessante pela face de Deus, uma verdadeira consagração. As virgens sensatas tinham azeite como prioridade em suas vidas. Vocês viram que elas estavam no mesmo patamar, eram virgens, tinham suas lâmpadas, só que as 5 prudentes pegaram o azeite para levar. Por quê? Porque aquilo era prioridade para elas. Era prioridade. Vejamos também que quando a lâmpada das imprudentes começou a se apagar, elas ficaram em uma verdadeira escuridão, porque já era meia-noite quando o noivo chegou. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver. Elas iriam precisar deste óleo, mas mesmo assim elas não priorizaram esse óleo na vida delas. Igualmente nós temos que priorizar o Espírito Santo em nossas vidas, priorizar os momentos com Deus em nossas vidas, porque pode chegar a meia-noite para nós também, e o noivo pode vir e nós podemos não estar preparados, assim como as imprudentes não estavam. Se não nos enchermos com o Espírito Santo, poderemos ficar em uma verdadeira escuridão espiritual. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus quer que nós nos enchamos com o Espírito Santo a todo momento. Se Ele fala que é para nós nos encher, é porque é possível estar vazio, né? Então é necessário que nós tenhamos a unção do Espírito Santo sempre em nossas vidas. Mas como nós podemos nos encher com o Espírito Santo? Isso é algo que vem da busca incessante e de todo o coração. Se você buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrá-lo. Só que essa busca, ela não tem que ser algo isolado na sua vida. Não é só quando você está sofrendo, quando você não está bem. Essa busca pela face de Deus, ela deve ser diária. A cada minuto, a cada momento. Essa é a consagração que o Espírito Santo requer das nossas vidas. A busca pelo Espírito Santo, ela não deve ser um fato esporádico, ela deve fazer parte da nossa vida, ela é parte integrante da vida do crente. A busca pelo Espírito Santo nos traz santificação. O poder do Espírito Santo vai a cada dia nos purificando e nos santificando. Conforme nos enchemos com o Espírito Santo, nós vamos produzindo frutos de justiça. Os frutos de Gálatas 5:22. Se formos cheios do Espírito Santo, nós frutificaremos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Encher-nos do Espírito Santo significa que Ele tira de nós toda a imundície do pecado, significa crucificar
paixões como paixões carnais, paixões de lascívia, de mentira, de imoralidade sexual, de bebedices, de vícios, de glutonaria, de gritaria, de brigas, de contenda, de desobediência. Nós temos que nos consagrar, nos mantendo longe das obras da carne, nos mantendo longe do pecado. Essa é a nossa consagração diária, né? É o que diz aqui, ó. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões. Se eu e você pertencemos a Cristo, todos os dias nós estamos crucificados com Ele. Amém? Ser cheio do Espírito Santo também significa ter poder que vem do alto. O que significa isso? Revestimento espiritual. Vamos lá em Lucas 24, 49. Amém? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Mas poder para quê? Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Para isso que é o poder de Deus, irmãos, para operarmos maravilhas no nome do Senhor, para a glória de Deus. Nós precisamos estar revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. Todos os dias nós temos que vestir a nossa armadura espiritual, né? O soldado que tiver uma fenda na sua armadura será atacado pelo inimigo por aquela fenda. Então é importante que nós fechemos todas as brechas nas nossas vidas. Uma fenda que tiver em uma caixa d'água, ela libera toda a água que está lá dentro. Então que nós fechemos todas as fendas das nossas vidas, para que o inimigo não se aproveite daquela fenda para nos atingir. Amém? Será que nós somos realmente cheios do Espírito Santo? Será que nós somos realmente cheios do Espírito Santo? Será que temos os frutos do Espírito em nossa vida? Examinemos-nos a nós mesmos e olhemos onde estamos andando, o que estamos fazendo. Devemos buscar estar cada vez mais próximos de Deus, nos afastando de tudo aquilo que venha nos tirar do foco. As virgens insensatas, no momento em que elas precisaram, elas não tinham azeite. Elas não tinham azeite. Por quê? Porque elas não tinham o azeite do Espírito Santo como prioridade nas suas vidas. Elas rejeitaram o azeite do Espírito Santo em suas vidas. Muitos de nós, por vezes, também rejeitamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Ele é uma pessoa. Ele pode ser entristecido. O que nós fazemos entristece o Espírito Santo. Frequentamos lugares em que o Espírito Santo muitas vezes não entra conosco. Ele não entra muitas vezes nos lugares que nós frequentamos. E desta forma, nós vamos minando a chama do Espírito Santo. Nós vamos minando cada vez mais a chama do Espírito Santo em nossas vidas. A chama do Espírito Santo que nos purifica, que nos santifica. Nós não podemos apagar a chama do Espírito Santo dos nossos corações. Se encha do óleo do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer nesta noite, que você seja cheio do Espírito Santo. Qual é o perigo da falta do azeite em nossas vidas?
Um fato importante a citar é que as 5 virgens que estavam com azeite se achavam preparadas para encontrar o noivo, mas na verdade não estavam. Isso revela uma cegueira espiritual. Assim como nós, muitas vezes nós pensamos estar preparados para encontrar o noivo, mas nós estamos às vezes em pecado, desobedecendo a palavra de Deus. Estamos numa posição que não é para que nós estejamos. E desta forma nós vamos nos desviando da vontade de Deus para as nossas vidas. A gente pode ver também que nessa parábola, por que será que essas virgens se achavam preparadas, mas na verdade não estavam? Muitas vezes pode ser que elas estejam distraídas de qual é o verdadeiro foco do Senhor. O mundo nos distrai do foco do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas deste mundo. Nós vamos nos distraindo daquilo que realmente importa nas nossas vidas. Nós vamos nos distraindo e vamos nos deslumbrando com o mundo, com as coisas desta terra, com as buscas pelos recursos financeiros. Isso deslumbra a gente, né? O dinheiro deslumbra e nós ficamos distraídos de Cristo, distraídos do foco que é Cristo, né? Começamos a pecar e a deixar que o pecado entre em nossas vidas e passamos a não nos importar mais. Tem coração que já está cauterizado para o pecado. Você não sente mais que está pecando, você não tem mais aquela culpa que o Espírito Santo põe, porque o teu coração está cauterizado por causa do pecado. O Espírito Santo falou, e muitas vezes nós não atendemos. E o nosso coração fica cauterizado para o pecado. Continuamos também achando que a nossa vida religiosa vai nos dar passagem para os céus. E a nossa religiosidade não vai nos levar para o céu. Nós virmos à igreja todo domingo, frequentar as atividades da igreja, mas não nos santificarmos, não vai nos dar passagem para o céu. O noivo vai nos chamar e nós não vamos ouvir se nós não nos santificarmos. Então a religiosidade, as atividades religiosas só nos aproximam de Deus quando há santificação e consagração. Nós temos que ter no nosso coração que aquilo que nós fazemos é para Deus e é para a frutificação do reino de Deus. Amém? Honramos muitas vezes a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Essa é um alerta que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós falamos aqui na igreja, levantamos a mão, mas lá fora nós não agimos como verdadeiros cristãos. Nós não agimos como os filhos de Deus. Nós não agimos como os virgens sensatas. Nós agimos como loucos, como imprudentes, porque é assim que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós estamos em pecado e o Espírito Santo constantemente nos alerta. E o pecado constante nos leva à cegueira espiritual. A gente pode lembrar que as virgens sem óleo ficaram no escuro. Assim é conosco. Se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo e a consagração, nós vamos ficar sem óleo, nós vamos entrar em pecado e nós vamos ficar cego no escuro espiritual, irmãos. Então isso é muito sério. Nós não podemos nos esquecer que o pecado faz separação entre nós e Deus. Se permanecermos no pecado, nós estamos separados de Deus. Não nos enganemos, Deus não se deixa escarnecer. Deus é santo e requer santidade. A Bíblia nos diz: sede santos, como eu sou santo. Então nosso Deus nos requer santidade. Devemos nos afastar de toda obra do pecado, toda obra da carne. Eis que o noivo se aproxima.
As virgens dormiam até que ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Essa passagem ela nos alerta sobre o arrebatamento. Ela nos alerta sobre o arrebatamento. Muitas vezes nós achamos que o arrebatamento é um conto de fadas, é uma história de pescador, e não é. O arrebatamento ele é real, ele é um fato que está na Bíblia. É necessário, antes de adentrarmos ao tema arrebatamento, explicarmos algumas coisas. O arrebatamento, ele será secreto. Nem todo olho verá, só aqueles que estiverem preparados que vão subir. Não é como aquela vinda do Senhor que fala em Daniel, depois da grande tribulação, que fala lá em Daniel, em Apocalipse, que todo olho verá. O arrebatamento será para a igreja. Será para a igreja. Haverá um tempo de grande tribulação na terra, mas antes que esse tempo aconteça, o Senhor retirará a sua igreja, aqueles que estiverem prontos. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação é aquele período de 7 anos que é dividido em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Mas eu não vou adentrar na grande tribulação, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de grande tribulação. Vamos só nos falar mesmo de arrebatamento, que é o que pode acontecer a qualquer segundo das nossas vidas, tá? O arrebatamento é um fato bíblico e o mundo caminha para que esse fato bíblico aconteça. Abram em Mateus 24, a partir do versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosamente surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que tudo isso já não está acontecendo? O que nós estamos vendo na televisão? Guerras, rumores de guerra. Nossos irmãos estão sendo perseguidos como nunca antes. É só notícia ruim que nós estamos vendo na TV, pestes em vários lugares do mundo. Isso é o princípio de dores, irmãos. Isso são sinais do arrebatamento. Nós temos que estar alertas, nós temos que ficar vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos pegos despreparados. Tem que haver consagração por nós. Hoje, o Senhor está despertando a cada um de nós. O Senhor está despertando a igreja, a comunhão cristã em adoração. O Senhor está despertando eu e você para um fato que vai acontecer. Nós temos que estar vigilantes. Irmãos, na Bíblia diz uma palavra que se chama Maranata. Vocês sabem o que quer dizer Maranata? Maranata é uma expressão de origem aramaica que na tradução para a língua portuguesa tem um significado semelhante a vem Senhor, ou nosso Senhor vem. Será que hoje nós podemos dizer Maranata? Amém. Nós temos que estar preparados, irmãos, para dizer Maranata. Nós temos que nos consagrar para dizer Maranata. Nós temos que estar consagrados com o óleo do Espírito Santo para dizer Maranata. Mas o Senhor hoje nos desperta para que juntos caminhemos juntos, um ajudando o outro nessa caminhada. Se você vê que o seu irmão está caído, vai lá,
palavra de consolo para ele. Você está cheio do Espírito Santo para isso, para ajudar aqueles que precisam, irmãos. Vamos nos consagrar sem religiosidade. Vamos nos encher do Espírito Santo, não só nos momentos difíceis, mas a todo momento. Se encha do Espírito Santo, esteja cheio do Espírito Santo todos os dias. Amém? No livro de Apocalipse 22, vou ler a partir do 18, quem quiser me acompanhar, diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede e quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que todos nós estejamos cheios do Espírito. Que todos nós possamos dizer dentro dos nossos corações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sam, me coloca aquela música. É um hino antigo, mas eu acredito que bastante gente conhece esse hino. Ele vai falar da alegria da volta do Senhor. Nós temos que estar alegres para a volta do Senhor, amém? Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, louvando, Deus reunido com teu povo,
tua volta. O grande dia em que tu virás, então subiremos contigo e estaremos pra todo sempre. Aleluia. Ômega, Cristo, Filho, vem Senhor, vem Senhor, Senhor Jesus, Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, ó vem Senhor, vem Senhor, Senhor Jesus, ó vem Senhor, Amém. Jesus. Glórias a Jesus, irmãos. É muito importante, irmãos, a nossa consagração. É muito importante levarmos Deus a sério, irmãos. Está em jogo toda a nossa eternidade. A grande tribulação é um período de grande sofrimento. Eu acredito que nenhum de nós vai querer ficar aqui para passar esse período. Nenhum de nós. As coisas vão ficar muito mais difíceis do que estão hoje. Se hoje está difícil, imagina no período da grande tribulação. Então vamos nos preparar para ir com o Senhor no arrebatamento. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu alerta. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo sempre fala conosco. Nós te agradecemos porque o teu Espírito não nos deixa enganados, Pai. Ah, Senhor, o Senhor fala conosco, o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de hoje. Nós te agradecemos pelo Senhor nos relembrar do arrebatamento. Senhor, o Senhor está próximo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Enche-nos, Pai, com teu Espírito Santo, com o óleo do Espírito Santo, Senhor. Senhor, unge agora as nossas cabeças, Pai. Enche-nos, Senhor, que a chama do Espírito Santo em nossos corações nunca esteja apagada, Senhor. Senhor, se há em nosso meio alguém que está com essa chama apagada, Senhor, que hoje o Senhor venha reacender essa chama, Pai. Ah, Senhor, vem movimentar as águas. Senhor, vem curar. Senhor, vem derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas. Queremos estar plenos, queremos estar cheios, queremos ser revestidos com o poder do alto. Ah, Senhor, queremos frutificar os frutos de Gálatas 5, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter amor, ter mais paciência, ser mais bondoso, Senhor, com o nosso próximo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, honrar o teu nome com os nossos passos. Que a nossa adoração seja de coração e não só da boca para fora, Senhor. Senhor, ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a sermos cristãos de verdade. Senhor, ensina-nos para que não seja tarde demais, para que a porta não se feche, Senhor, e nós, como as virgens imprudentes, fiquemos para fora das bodas do Cordeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem
sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, arranca de nós o pecado, Senhor, que tão tenazmente nos assedia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos dá ousadia para falar da Tua palavra. Nos dá, Senhor, autoridade, Senhor, para repreendermos, Senhor, o diabo das nossas vidas. Nos dá força, Senhor, para resistirmos às tentações, para fugirmos do pecado, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Pai. Que tenhamos paixão pela pureza, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que são puros de coração, Senhor, poderão ver a Ti, Senhor. Que o nosso coração venha se alegrar com a Tua volta, Senhor. Porque a Tua volta é o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas, Senhor. Senhor, quebranta o nosso coração. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Te agradeço, Senhor, sobre todas as coisas, porque Tu és Deus nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.